Em algum momento da vida, quase todos os casais se perguntam: onde foi parar o amor que a gente tinha? Nem sempre a resposta é clara. Às vezes, o amor não acaba, apenas se perde. Se perde entre os ruídos da rotina, as obrigações acumuladas, o cansaço emocional e aquelas palavras que não foram ditas. Às vezes, o amor se esconde atrás de uma louça suja, ignorada, de um celular que desvia o olhar, de um silêncio que machuca mais do que o grito. Relacionar-se é uma arte complexa. Envolve história, emoção, biologia e comportamento. Amar alguém todos os dias, apesar das diferenças, é um desafio que vai muito além da paixão inicial. E justamente por isso é natural e até esperado que em algum momento os casais precisem de ajuda. Segundo o IBGE, quase 4 em cada 10 casamentos no Brasil terminam em separação. E a maioria dessas separações não acontece por traição ou escândalo, mas sim por uma erosão lenta, um desgaste invisível que vai consumindo o vínculo aos poucos. A intimidade dá lugar ao distanciamento, o diálogo vira ruído, a gentileza se transforma em irritação. Mas nem tudo está perdido. Há um ponto de virada, porque muitos casais, antes de desistirem um do outro, procuram ajuda. E é nesse momento que a psicoterapia entra em cena, não como uma fórmula mágica, mas como ferramenta de reconstrução. Um espaço seguro onde a dor pode ser nomeada, onde feridas podem ser olhadas com compaixão e, acima de tudo, onde se pode reaprender a caminhar juntos. Mas por que a terapia de casal é tão necessária no mundo atual? Porque os casais de hoje enfrentam desafios diferentes dos casais do passado. Antes, as relações eram sustentadas pela tradição, pela religião, pela economia e até pelo medo. Hoje, elas precisam se sustentar pelo desejo consciente de permanecerem juntos. Vivemos em um tempo de individualismo, aceleração, hiperconectividade e excesso de estímulos. O que era para unir, como a tecnologia, muitas vezes distancia. A vida corre mais rápido, mas as emoções continuam lentas, profundas e confusas. Amar virou algo a ser administrado entre uma notificação e outra. Nesse cenário, a terapia aparece como um terceiro caminho, nem a resignação silenciosa, nem o rompimento impulsivo, mas sim a transformação consciente onde ambos podem olhar para si e para o outro de forma honesta. E é aqui que entra a análise do comportamento. Diferente de abordagens que se concentram apenas no passado ou no simbólico, o olhar comportamental foca no que é concreto, observável e modificável. Com essa lente, passamos a enxergar os relacionamentos como um conjunto de interações moldadas por reforços, punições, esquivas e hábitos. Por exemplo, um parceiro que critica o outro constantemente pode estar, na verdade, tentando desesperadamente chamar atenção, ainda que de forma disfuncional. Outro que se cala diante do conflito talvez aprendeu que o silêncio é mais seguro do que o enfrentamento. A pergunta deixa de ser por que ele faz isso comigo e passa a ser qual a função que esse comportamento cumpre dentro da nossa relação. Mas o comportamento não é só aprendido, ele também é influenciado por como o nosso cérebro funciona. E é aí que a neuropsicologia se conecta com a análise do comportamento, com duas faces de uma mesma moeda. Imagine um casal onde um dos parceiros tem impulsividade crônica, dificuldade de concentração ou transtornos de humor. Essas características não surgem do nada, elas têm raízes cerebrais, cognitivas e emocionais. A neuropsicologia ajuda a identificar como o cérebro responde ao estresse irracional, como os traumas passados afetam os padrões de apego e como questões neurológicas impactam a capacidade de escutar, perdoar e até de ceder. Casais não são apenas duas pessoas tentando se amar, são também dois sistemas nervosos tentando se regular em conjunto. Alguns exemplos que eu ouvi na clínica são bem interessantes.
Quando começamos a terapia, eu achava que ele era o problema. Depois percebi que a gente estava preso num ciclo e eu fazia parte dele. Outro, eu descobri que minha ansiedade fazia com que eu interpretasse tudo como um ataque. E ele, por não querer briga, se calava. Isso me fazia sentir invisível. Mais um exemplo. Fui percebendo que a forma como fui criado influenciava minhas reações com ela. Repetia frases do meu pai sem perceber. Esses relatos, então, são muito comuns. Mostram que ninguém entra em um relacionamento pronto. Todos carregamos bagagens emocionais, modelos aprendidos e crenças antigas. Mas a boa notícia é a seguinte: comportamento pode ser modificado e o amor pode ser reaprendido. A terapia de casal baseada em análise do comportamento e na neuropsicologia não é abstrata. Ela é prática, estruturada e baseada em evidências. Os casais aprendem a identificar gatilhos emocionais e padrões reativos, a substituir comportamentos disfuncionais por interações construtivas, a entender os efeitos da impulsividade, do trauma e da disfunção cognitiva nas reações do parceiro, a construir reforços positivos no dia a dia, um elogio, um toque, uma escuta verdadeira. O amor não é apenas um sentimento. É uma escolha que se renova, uma construção que exige consciência, esforço e coragem. E procurar ajuda não é sinal de fraqueza, é um dos maiores atos de força que um casal pode ter. É admitir que vale a pena tentar, é se abrir para o desconforto da mudança, é escolher crescer juntos. O amor começa por acaso, mas na verdade ele só sobrevive com intenção.